Glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Entre com muita alegria no coração aí no canal para ouvir a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Seja bem-vindo no canal. Você entra com alegria, deixando seu like. Você que já se inscreveu, Deus abençoe sua vida. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para abençoar a obra que o Senhor colocou nas mãos da serva. Vamos juntos, somos mais fortes em nome de Jesus, quando nós estamos unidos na mesma fé, na mesma concordância. Amém? Já apresentei minha vida ao Senhor, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Ele falou que onde eu fosse ministrar a palavra, eu colocasse uma cadeira para Ele sentar, que Ele ia ficar com uma prancheta e uma caneta na mão. É forte, né, meus irmãos? A responsabilidade é grande. Então vamos com reverência aí ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar o Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor que o Senhor trouxe aos nossos corações. Tem palavra todos os dias, tem oração todos os dias e os louvor que a Levita Camille louva aos final de semana. Mas louva todo dia, porque nós colocamos aqui para louvar todo dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aí para a palavra? Se prepare, não deixe ninguém tirar seu foco não, que é muito importante, amém? E hoje nós vamos para Lucas, capítulo 18, versículo 3 até o 5, e o refrão da palavra vai falar assim: o poder da perseverança. O poder da perseverança. Não podemos desistir, temos que perseverar com fé, esperança e amor, porque a esperança é a última que morre. E para nós conseguir as coisas espirituais que vem do alto, do céu, das mãos do grande rei, do grande eu sou, do Pai das luzes, nós precisamos ter fé. Ele quer encontrar fé nos nossos corações para que nós venha receber o divino propósito do Senhor na nossa vida. Amém? Vamos aí para a palavra. Então, a palavra hoje vai falar de perseverança. O poder da perseverança. Glória a Deus. Temos que ser perseverante. Amém? Vamos aí para o versículo 3 até o 5. Havia também naquelas mesmas cidades uma certa viúva. Uma certa viúva ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por alguns tempos não quis mais, depois disse: contigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. 5. Todavia, como está esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Olha aí. Vamos entender mais um pouquinho, em nome de Jesus, na palavra? Vamos entender, meus irmãos. Nós não podemos desistir. Esta viúva não desistiu. Ela tinha uma causa e ela importunava o juiz. E o juiz não respeitava nem a Deus nem os homens. Então, ela não desistiu. Ela importunou o juízo até o juízo determinar a causa dela. Olha que forte. E aqui o Senhor está trazendo para conosco. Nós não podemos desistir dos nossos propósitos, nossos projetos, dos projetos que Ele tem na nossa vida. Nós não podemos desistir. Amém? Vamos entender mais um pouquinho aqui na palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Nesta parábola do juízo iníquo, o Senhor Jesus Cristo enfatiza o grande poder da perseverança e da paciência para
para alcançarmos os nossos objetivos. A grande perseverança daquela viúva importuna foi determinante para longrar êxito diante daquele juízo iníquo, que, por não temer a Deus, nem respeitar os homens, algum também não se mostrava tão disposto a atender ao pedido de pessoas algumas. Olha aí, o juiz, ele não respeitava a Deus e nem os homens, mas a mulher importunou o juízo até ele pegar a causa dela. Forte, né, meus irmãos? Resolveu o problema dela. Vamos continuar para nós entender. A palavra está vindo para todos nós, aos nossos corações, que nós não podemos desistir dos nossos projetos. Amém? Aleluia. O segredo da perseverança é a insistência e a busca incessante o alvo, aleluia, a ser alcançado. Perseverar é não desistir, mesmo em fase das circunstâncias adversas, mesmo percebendo o coração endurecido daquele juízo. A mulher não desistiu de pedir solução para a sua causa. Lucas capítulo 18, versículo 3 até o 5. Olha aí, meus irmãos, entendeu? Mesmo o juiz sendo iníquo, sem fé, sem respeito, ela não desistiu, ela continuou até conseguir. Vamos entender mais um pouquinho. Em Lucas capítulo 21, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo disse que na vossa paciência possui a vossa alma. Glória a Deus, aleluia, forte, hein? Aleluia. Em Colossenses capítulo 1, versículo 11, Paulo afirma que devemos ser corroborados em todas as fortalezas, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. Glória a Deus, aleluia. Palavra forte, meus irmãos, para nós vir perseverar, não desistir dos nossos projetos, nossos propósitos, dos projetos de Deus na nossa vida, da salvação da nossa família, de algo que meus irmãos estão buscando aí. Está demorando? Mas persevere. Se o Senhor falou, se você crê e acreditar que Ele tem poder para fazer, Ele vai fazer. Amém? A palavra é bem curtinha, mas eficaz. Vamos prestar atenção. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo ainda nos aconselha dizendo: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Repetindo, Colossenses capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo ainda nos aconselha dizendo: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Olha aí, forte, hein? Vamos continuar para nós entender. A Bíblia registra a história de muitas pessoas que venceram pela perseverança que tiveram em Tiago capítulo 5, versículo 11, que está escrito. Em Números capítulo 14, versículo 24, o próprio Senhor deu testemunho da perseverança de Caleb, dizendo: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outros espírito
e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou a sua semente, a possuirá em herança. Olha aí, Caleb perseverou e Deus levou ele à terra que manava para ele leite e mel, que manava a sua semente. Eu vou ler esse versículo para meus irmãos entenderem mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Em Colossenses em Números capítulo 14, versículo 24, o próprio Senhor, olha, o próprio Senhor deu testemunho das perseveranças de Caleb, dizendo: porém o meu servo Caleb, portanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou a sua semente, a possuirá em herança. Olha que forte, meus irmãos. O Senhor está falando aqui: eu sou contigo, não desiste não, eu estou vendo a tua causa, eu estou vendo a sua perseverança, eu estou vendo a sua fé. Calma, ora no pé da tua cama e cala-te, espera em oração e em jejum. Amém? Vamos continuar para nós entender. A Bíblia registra a história de muitas pessoas que venceram pela perseverança que tiveram. Aleluia! Glória a Deus! Em Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus diz, foi o próprio Jesus que diz, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere. Deus está falando comigo e com você. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Em Atos capítulo 1, versículo 14, Lucas escreve que todos estes perseveraram unanimemente em oração, súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Olha aí, em Atos capítulo 1, versículo 14, está falando aqui que as mulheres perseveraram em oração. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui, essa palavra está vindo para como um divisor de água para conosco. Como que nós temos que continuar a esperar na oração. Amém, meus irmãos? Vamos repetir aqui para meus irmãos entender. Atos capítulo 1, versículo 14. Lucas escreve que todos estes perseveraram unanimemente em oração, súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos perseveraram em oração. Forte, né? Vamos para a conclusão da palavra. Eu falei para meus irmãos que a palavra é bem curtinha, mas eficaz, em nome de Jesus. Amém? A conclusão é o resumo da palavra. O que meus irmãos não entenderam na palavra, vai entender no resumo. Amém? O apóstolo Tiago afirma que temos por bem-aventurados os que sofreram. Tiago capítulo 5, versículo 11. As promessas de Deus são para os que perseveram, enfrentarão o sofrimento e não desistem de lutar. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Olha aí, meus irmãos, a palavra. Olha o resumo da palavra, que é o que foi falado na palavra. É o resumo. Vou ler mais uma vez, meus irmãos entenderem. O apóstolo Tiago afirma que temos por bem-aventurados os que sofreram. Tiago capítulo 5, versículo 11. As promessas de Deus são para
Os que perseveram, enfrentaram o sofrimento e não desistem de lutar. Olha aí, persevera. Passaram pelo sofrimento, mas não desistiram, eles perseveraram. Até aqui a palavra do Senhor. Veio como um divisor de água para mim e creio que foi para você também. Que tem muita gente que vai ouvir esta palavra e vai falar: meu Deus, esta palavra está falando comigo. Eu desisti dos meus sonhos, eu desisti dos meus projetos, eu saí da presença do Senhor, eu desisti de orar pela minha família, eu desisti de orar pelo meu casamento, eu desisti de orar pelo meu ministério, eu desisti de tudo. E o Senhor trouxe essa palavra para mim e para você hoje. Não desista não, permaneça, continua. Eu estou contigo. Continua no pé da tua cama, orando, jejuando, buscando o Senhor em comunhão. E o Senhor, Ele está ouvindo. Ele tem ouvido, Ele tem olho, Ele tem boca, Ele fala, Ele enxerga e Ele escuta. Não se preocupa não, continua na fé. Ele vai preparar na hora certa. Glória a Deus, Ele está te preparando para a vitória. Porque para as bênçãos de Deus, os milagres, os projetos de Deus, Ele precisa nos preparar. Não é de qualquer jeito. Aleluia, glória a Deus. Então continua, em nome de Jesus. E permaneça conosco todos os dias, porque eu estou orando pela sua vida. Amém? Faço um convite para você que ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, prostrada a seus pés, te pedindo misericórdia. Eu não entendi a palavra, eu entendi agora. Eu confesso o Senhor como meu único, suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida. Salva a mim, minha casa e minha família. O Senhor imediatamente já vai tirar esse fardo pesado que está nas suas costas e vai te dar o dele que é leve, porque o fardo de Deus é leve. O Espírito Santo vai te abraçar e você vai sentir um refrigério na alma. Você vai sentir um alívio. Você vai se sentir como um isopor, levinho. Porque você confessou e a partir de agora a sua vida é de Deus. E Deus vai cuidar de você, porque Ele cuida dos seus. Mas permaneça aqui, não peques mais, ande com diligência, com temor, com amor, respeitando o irmão, ajudando a quem e não olhando para cicrano, para fulano, porque ele é de outra religião, porque ele é de outra seita. Não, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus veio para todos, por branco, por azul, por moreno. A palavra de Deus veio para o católico, por espírita e outras religiões aí, para ouvir, porque a palavra do Senhor liberta. Nós não pode ficar deixando essas pessoas de escanteio, meus irmãos, só porque nós somos crentes, nós somos temos uma religião, porque a serva do Senhor não prega religião. A serva do Senhor não prega placa de igreja. Eu prego um Deus que não faz acepção de pessoa, que Ele salva, que Ele cura, não importa quem você seja. Não importa, porque quando você confessa Jesus como seu único, suficiente Salvador, o Senhor, você tem um dono, você não é um abandonado. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. E nós temos que confessar por quê, pastora? Porque Ele jorrou aquele sangue na cruz por amor a nós, ainda pecador, e nós temos que ter gratidão. Mas eu não quero ser cristão, eu não quero ser crente. Meus irmãos, eu já falei que religião não salva ninguém. O que salva é você confessar Jesus como seu único, suficiente Salvador no seu coração e temer e se prostrar só a Ele, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? O convite é para você que saiu também da presença do Senhor. Volta, filho, volta, filha. Eu estou de braços abertos aqui. Vem. Não tem outra porta para salvação. A porta é Jesus. Quando você confessa Ele, a porta se abre para você. Amém?
Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória. Seja abençoado. Deixe seu like. Você que não é inscrito, se inscreva. Juntinhos somos mais fortes. E nós andamos em união com a Pai, Filho e Espírito Santo. São unidos. Ele quer que o seu povo seja unido assim também. Na palavra, na perseverança, no evangelho, nos estatutos dele. Unidos, juntos, na mesma fé, na mesma concordância. Louvando a um Deus só, adorando a um Deus só, glorificando a um Deus só. Porque ele é a porta do céu. Se nós confessar ele como nosso único, suficiente Salvador, essa porta vai se abrir para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.